Quero dar boa tarde, mais uma vez, a todas as pessoas que nos acompanham, aos professores do mestrado em saúde coletiva, aqui do Instituto Multidisciplinar de Saúde, da UFRM, em Vitória da Conquista, aos mestrandos também do nosso programa que nos acompanham, e as pessoas também de outras instituições que estão conosco, profissionais de serviços, pós-graduandos de outras instituições. Então, quero dar as boas-vindas e dizer que sejam todos bem-vindos. Pedir, inclusive, as pessoas puderem se manifestar, dizer o local de onde são, para a gente ir saudando aqui no decorrer do seminário. Esse é mais um seminário do Ciclo Internacional de Debates sobre Sistemas de Saúde, e a gente tem a honra de receber nesse seminário o Alex Shankland, que é um cientista social e atualmente pesquisador do IDS na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Alex tem pesquisas do sistema do Reino Unido, no Brasil e Moçambique, e tem se dedicado ao estudo da gestão descentralizada e a participação dos usuários nos sistemas de saúde. Tem participado de importantes pesquisas sobre o SUS, inclusive. Foi coordenador da Consultoria Internacional de Avaliação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS, no âmbito do programa do VigiSUS. É o pesquisador principal, investigador principal do programa de pesquisa Vozes Desiguais, Política, Participação e Equidade em Saúde, no Brasil e Moçambique, e coordenador do estudo sobre Inglaterra, do projeto Análise Comparada de Políticas e Sistemas Nacionais de Saúde, realizado em conjunto com a ENSP e Fiocruz, aqui no Brasil. Então, quero dar as boas-vindas, Alex, a você, dizer da nossa satisfação, da sua participação. Quero saudar também o Mauro, que estava aqui falando conosco, que é professor da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais, que fez o nosso primeiro seminário, e é uma honra também esse debate com a participação do Mauro, assim como boa tarde a todos, boa tarde a todos. De outras pessoas aqui que nos acompanham. Antes de passar a palavra para a Alex, eu gostaria de aproveitar também para divulgar que recentemente foi lançado um livro pelo SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, e o título do livro é Sistemas Híbridos de Saúde, uma análise comparada internacional. É um livro organizado por pesquisadores da ENSP, Fiocruz, e que tem a participação de pesquisadores de vários países. Nesse livro, tem um capítulo sobre a Inglaterra, sobre o NHS, sobre o Sistema Nacional de Saúde, e que o Alex é um dos autores. Eu vou colocar o link, já eu coloco o link do livro aqui no chat, para quem quiser ter acesso. O livro está disponível para download em PDF, e eu recomendo fortemente a leitura do capítulo, especialmente desse capítulo da Inglaterra, que tem a participação do Alex. Então, Alex, muito obrigado pela participação e está com você a palavra. Patrício, muitíssimo obrigado pelo convite, que muito me honra, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Na verdade, estar aqui pela segunda vez, porque eu também tive a oportunidade de acompanhar a aula do professor Mauro, que também foi uma grande aprendizagem, um grande momento de aprendizagem. Então, é ótimo estar aqui de volta, ainda que com uma tarefa desafiadora, que é tentar seguir, né, nessa ilustre sequência, né, de apresentadores que o Patrício reuniu para essa série esse ciclo de debates. E acho que está de parabéns, né? Acho que o INSS e a UFPA estão de parabéns pela organização do ciclo, e espero não fazer feio na minha contribuição a essa sequência, né? Mas eu vou, então, agradecer mais uma vez o convite e iniciar apresentando muito rapidamente quais são os temas que eu pretendo tocar.
salientando que eu vou tentar manter um ritmo relativamente rápido para que sobre bastante tempo para vocês fazerem colocações, perguntas, também, né, o Mauro, o Patrício e outros grandes conhecedores que estão conosco também fazerem as suas observações, porque seria muito interessante ouvir de vocês quais desses temas são de mais interesse, né? De maior interesse para vocês. Mas eu vou ressaltar aquilo que o Patrício colocou, que é que a minha área de especialização é a gestão descentralizada e participativa e o controle social. Quer dizer, eu não sou especialista em gestão, né, modelos de atenção, né, política de saúde em sentido amplo. Então, espero que me deem a liberdade de falar, isso não sei. Posso recomendar uma leitura ou indicar alguém que talvez saiba, mas tem muitas áreas que eu não sou especialista, então eu responderei as perguntas dentro dos limites do meu conhecimento, né? Mas eu vou dar uma pincelada geral da trajetória histórica do NHS, né? Que é uma trajetória que já tem mais de 7 décadas, né? E eu vou tecer algumas reflexões sobre eu falo contextual, mas é um pouco o significado político, quer dizer, qual é as lógicas políticas que determinam a configuração atual dos debates em torno do NHS, né? As contradições que acompanham o serviço há bastante tempo, que estão chegando no momento crítico agora. Eu vou apresentar a estrutura do NHS como está configurado hoje, né, na sequência do último grande ciclo de reformas, iniciado em 2012. Depois desse panorama geral da organização do sistema, eu vou voltar a atenção para um aspecto do sistema que é muito emblemático, né, muito conhecido, que é o GP, o General Practitioner, o clínico geral, como base do sistema e da rede de atenção primária em saúde, e tecer algumas reflexões sobre como isso tem mudado nos últimos anos, do modelo clássico para o que temos hoje. Depois eu vou falar um pouquinho da minha área, da minha área de especialização, que é participação e controle social, só para também apresentar algumas dinâmicas que têm acontecido na configuração desse campo na Inglaterra. E eu vou concluir com reflexões sobre sobre as tensões que eu considero entre as mais emblemáticas do sistema no momento, nessas 3 áreas, né? A tensão entre a descentralização versus a harmonização de políticas, tensão entre a necessidade do Estado de planejar o sistema versus a lógica de mercado e a privatização crescente, e no momento atual da pandemia, um tema que estávamos, inclusive, conversando com o Mauro antes de iniciar, que é sobre a descentralização da resposta à pandemia versus as respostas centrais que, na Inglaterra, têm um caráter fortemente privatizado. Então, antes de dar esse panorama histórico, eu vou, então, dar um pouco mais de informação sobre essa pesquisa que o Patrício falou, que é o livro que ele muito gentilmente fez propaganda, né? E o link está aqui, se bem que não sei se vai dar para pegar, não dá para pegar o link a partir da tela, né? Mas eu posso até pegar e copiar aqui. Você tem, ótimo, obrigado, Patrício. Então, como o Patrício falou, essa grande pesquisa, né, foi encomendada pela Secretaria de Gestão Estratégica Participativa do Ministério da Saúde, ainda no governo Dilma, e passou por uma série de percalços no seu caminho, né, acompanhando as mudanças políticas do Brasil. Então, a partir do seu início em 2016, ele finalmente tomou a forma
que está representado no livro, que é um estudo comparativo de, se não me engano, 8 países entre a Europa e a América Latina, e um ensaio muito interessante de análise comparativa, né, dos organizadores do livro, né, que são professores da ENSP, né, a Gini Weitzman, José Mendes Ribeiro e o Zé Inácio Jardim Mota. E dentro desse livro, então, como o Patrício comentou, eu participei da equipe que fez o estudo de caso da Inglaterra, né, o estudo de caso que está no relatório representado pelo foto à direita. No entanto, o autor das sessões do estudo referentes à estrutura e organização do serviço é o Stephen Peckham, do Center for Health Service Studies da Universidade de Kent. Então, eu fui responsável pela coordenação geral, mas pela redação dos capítulos sobre participação e equidade, junto com a Laura Bolton e o Tom Barker. E trabalhamos com 3 colegas do Serviço de Saúde Local, que eu achei que foi interessante. Eu acho que se tem pessoas acompanhando, né, esse seminário que também trabalham no serviço, acho que essa reflexão sobre o trabalho conjunto de pesquisadores de institutos de pesquisa e profissionais, no caso a Ellen e a Nicola são as 2 coordenadoras do Serviço de Saúde Preventiva e Vigilância e Saúde do município de Brighton, que é o município mais próximo de onde fica o Instituto, e o Mike Holdgate é o coordenador de participação comunitária do CCG, que é uma instância de gestão da atenção primária que eu vou descrever mais adiante. Então, são pessoas que estão envolvidas diretamente na vida do NHS e participaram junto conosco na elaboração do estudo, que foi uma experiência muito interessante. Então, essa é a origem do material que eu vou apresentar. Então, devo dar crédito ao Stephen Peckham, porque boa parte do que eu vou apresentar vem das partes do relatório e do capítulo que ele redigiu. Então, bom, rapidíssima panorama histórica do NHS, né? Acredito que dentro do mestrado vocês devem ter discutido o tal do relatório Beveridge. Ele é um artefato bastante conhecido na história dos sistemas do estado de bem-estar social em geral. É bem emblemático. O relatório Beveridge elaborado durante a Segunda Guerra, ele prometeu, na linguagem um pouco poética do seu autor, matar os gigantes, né, que atormentavam a população, né? Então tinha o gigante da fome, o gigante do desemprego e tinha o gigante da doença. E que para matar esse gigante da doença teria que ser feito um sistema de saúde que oferecesse o acesso aos serviços sem cobrança no ponto de utilização do serviço, né? E então essa recomendação de fazer uma fusão dos diversos sistemas locais, hospitais de caridade, sistemas municipais enfim, a diversidade de serviços existentes, de fazer uma reorganização que os trouxesse sob a coordenação do governo nacional e garantisse o acesso a todos sem necessidade de pagamento. Então, essa recomendação foi acatada pelo Partido Trabalhista no decorrer da guerra e, possivelmente, que o Beveridge era um funcionário público, era um especialista contratado pelo governo para fazer recomendações de política pública, não era um político. O Churchill, o primeiro-ministro durante a guerra, que era do Partido Conservador, não apoiou as recomendações do Beveridge, e o Partido Trabalhista, que estava em coalizão durante a guerra com Churchill, se distanciou dele, dizendo que sim, tem que ser implementada aquela política de bem-estar social.
Então, o Partido Trabalhista ganhou a eleição de 1945, num momento em que a aspiração do povo de sair dos escombros, né, da guerra mais sangrenta da história da humanidade e construir algo novo, né, falavam em Nova Jerusalém, né, essa ansiedade, esse anseio se fixou na figura do Nye Bevan, do Aneurin Bevan, que era um político do Partido Trabalhista originário de País de Gales, e a visão do NHS. No entanto, era um contexto de austeridade, um contexto de pouquíssimo dinheiro, altíssimo nível de endividamento, então ele foi feito na marra e com poucos recursos. Me parece, não sei se é uma situação universal, mas bastante comum, que os sistemas universitários de saúde nascem com falta de grana. Acho que o SUS também foi algo parecido, né? Então já nascem com impossibilidade de satisfazer todas as expectativas levantadas, né? E não foi diferente com o NHS, né? Agora, o NHS ele foi criado de forma muito de cima para baixo, né? De forma bastante centralizada, né? E essa centralização se consolidou ao longo das próximas décadas, culminando num novo governo do Partido Trabalhista, que ficou muitos anos fora do poder e voltou no final da década de 60, no Sistema Nacional de Planejamento, que era bem aquela lógica que eles chamam de command and control, né? Comando e controle, né? Controlar tudo de cima para baixo. Então, quando a Margaret Thatcher foi eleita em 1979 e iniciou 3 anos depois o programa de descentralização do NHS, foi com uma retórica de desburocratização, né? De sair desse controle centralizado e libertar os serviços locais para se organizarem da forma mais eficiente. Só que, pela natureza da ideologia do governo Thatcher, já veio junto a agenda da privatização. Só que ela própria, a Thatcher, não tinha uma agenda, ela não tinha um modelo pronto de privatização do serviço de saúde. Então, que ela tentou estimular um sistema de quase mercado dentro do NHS, porém sem privatizar. A lógica era transformar as unidades, né, hospitais e redes locais de atenção primária e de média complexidade, estimular o comportamento quase empresarial, quer dizer, que eles concorressem para terem acesso aos recursos, que era a lógica do mercado interno, né? E quando os trabalhistas voltaram ao poder, em 1997, esse modelo do mercado interno não foi revertido. Na verdade, ele foi aprofundado, que era bem próprio da lógica do governo do Tony Blair, que era ter modalidades bastante neoliberais de gestão pública, só que junto com um investimento forte na oferta de serviços públicos. Então, como vou mostrar mais adiante, foi um período de maior crescimento dos recursos para o sistema, mas foi acompanhado de um aprofundamento da lógica de mercado. Ao mesmo tempo, outra grande reforma do governo Blair fez com que deixasse de existir o NHS do Reino Unido. Esse é um dado muito importante. Eu vi que o Patrício anunciou esse seminário como Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. Na verdade, não existe Sistema Nacional do Reino Unido, porque a partir da criação dos parlamentos autônomos, né, ou das assembleias autônomas de Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, o NHS gradativamente passou a ficar sob a coordenação de governos nacionais, que seriam... Inglaterra não é... o Reino Unido não é uma federação, é um reino, né, como diz o nome, composto por 4 países que têm suas próprias estruturas de gestão, um pouco de governo, um pouco análogos aos governos estaduais no Brasil, né? Então, o NHS Scotland já começou a divergir do NHS England, né? Então, embora tenha
a mesma cara, o mesmo logotipo, o mesmo imaginário, como falarei adiante. Em termos de lógica de funcionamento, os outros países, sobretudo a Escócia, são muito diferentes da Inglaterra. Inclusive, o aprofundamento da lógica de mercado que caracteriza o NHS na Inglaterra, que, como falei, continuou depois de 97, ele foi revertido, pelo menos parcialmente, na Escócia e em País de Gales e na Irlanda do Norte. Então, gostaria que tivessem consciência de que, quando falo do NHS, nos últimos 20 anos, né, para 30 anos, estou falando no NHS da Inglaterra, que é um dos países do Reino Unido, né? O maior país responsável por mais de 80% da economia, mais de 70% da população, mas não é a totalidade do Reino Unido. E no livro publicado pelo SEBS, tem um capítulo, inclusive, sobre a Escócia, que permite alguma comparação das trajetórias dos dois países. Mas, enfim, o governo Blair, então, ele foi esse paradoxo. Ele combinou aprofundamento do modelo de mercado, né, de mercado interno, de concorrência pelos recursos, numa tentativa de estimular a eficiência, né? Ele combinou isso com um regime de controle via metas de desempenho, né? Exigência muito forte de cumprir metas. A primeira meta foi a redução do tempo de espera para cirurgias eletivas, né? E foram depois introduzidas muitas metas mais para diversas áreas, e os prestadores de serviço, né, os hospitais e redes locais que não cumprissem essas metas sofriam penalidades ou intervenções centrais ou redução de repasses, etc. Então, esse regime um pouco punitivo de vigilância e controle centralizado, combinado com um aumento de investimento e essa lógica de concorrência, né? Só que isso levou à criação de um sistema bastante desorganizado, com fragilidade financeira de vários trusts, né, várias redes de hospitais, etc. E foi necessário, então, tentar reorganizar o sistema para permitir um equilíbrio e reduzir as desigualdades em saúde que já começavam a surgir. Então, regiões mais pobres e também com menor capacidade de gestão dos serviços ficavam com indicadores de saúde muito aquém de outras regiões mais favorecidas. Então, o regime de concorrência favorecia nitidamente algumas regiões, e o agravamento das desigualdades em saúde preocupava um governo que era de centro-esquerda, quer dizer, se dizia socialista, embora aprofundando algumas práticas neoliberais. Então, criaram Strategic Health Authorities, que eram 12 ao todo na Inglaterra, que tinham a intenção de organizar com uma certa escala, uma escala regional, a oferta de serviços e evitar o aprofundamento da desigualdade, né? Então, essa lógica permaneceu até o fim do período trabalhista no poder, em 2010, quando entrou uma coalizão do governo do Partido Conservador com o Partido Liberal Democrata, que enveredou para um caminho ultra-neoliberal, com o discurso da necessidade de austeridade no período depois da crise financeira de 2008. Então, nesse contexto, é que foi lançado o Health and Social Care Act, né, a legislação que rege a estrutura atual do NHS. Patrício, não sei se eu devo fazer umas pausas para as pessoas fazerem perguntas de esclarecimento, ou se só vão anotar no chat e depois voltamos, porque eu sei que é muita informação e pode ser que eu não tenha deixado claro todos os pontos. Melhor seguir direto? Ô, Alex, a gente tem adotado seguir direto e ao final a gente faz o debate. Perfeito. Mas, claro, caso alguém tenha alguma questão e apresente no chat, se você se sentir à vontade, também pode pausar para responder. Tá ótimo. Obrigado. Acho que podemos seguir.
Ok, obrigado. Mas, gente, qualquer coisa que não está claro, porque, enfim, 70 anos de história em 10 minutos é bastante coisa, então pode ser que não tenha ficado muito claro, ou que tenha pulado alguma coisa, por favor, estejam à vontade para colocar pedido de esclarecimento no chat. Obrigado. Bom, então, o que acontece ao longo desse período, né? Tem, obviamente, uma tendência de aumento do investimento na saúde, isso é comum a quase todos os países, né? De um patamar de menos de 1% do PIB, né? Em termos de gasto público na saúde em 1949, né? Na fundação do serviço, até 8, 9% nos anos recentes, né? Só que percebe-se também que a partir de um certo momento essa tendência de aumento deixa de ser uniforme, né? É possível notar que tem uma aceleração, né, uma intensificação do investimento público no período após a eleição do governo trabalhista em 97, né? E que isso terminou abruptamente com a chegada da coalizão conservador-liberal no poder em 2010. Então, pela primeira vez na história do NHS, o financiamento em termos reais declinou, e em termos de porcentagem do PIB declinou abruptamente, né? Então, de 2010 em diante, né? Então, a organização do serviço que eu vou mostrar a seguir, ele vem neste contexto, que é um contexto de austeridade, um contexto de demanda crescente pelo envelhecimento populacional, complexificação da medicina, etc., aliado a uma severa austeridade social que, como qualquer um que estuda determinantes sociais da saúde sabe, que intensifica a demanda por uma população empobrecida e mal nutrida, né? É uma população que demanda mais atenção à saúde, né? Então, nesse contexto de austeridade é que acontece a reforma do ministro Andrew Lansley, introduzido em 2012, né? Então, essa trajetória histórica, né, ele trouxe uma série de contradições, né, que configuram o atual contexto político institucional da saúde no país, né? Primeira coisa para notar, quem está acostumado com a realidade do Brasil, em que a própria Constituição, né, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né, é que no Reino Unido, em geral, e na Inglaterra especificamente, né, apesar de existir uma norma social, uma expectativa social bem consolidada do que o fornecimento da atenção gratuita no local da necessidade, né, é um compromisso do Estado, não existe direito constitucional à saúde. Até porque a Inglaterra não tem Constituição, né? Famosamente é um país que não se deu o trabalho de escrever a sua Constituição, que foi evoluindo ao longo dos últimos... Bom, o início do parlamentarismo pode-se dizer que foi em 1264, na Batalha de Lewes, que é, por coincidência, a minha cidade, que foi uma batalha quando uma rebelião contra o rei obrigou a chamar um parlamento no século XIII. Então, desde o século XIII, estamos acumulando elementos constitucionais, mas não temos uma Constituição escrita. E nós não temos direito à saúde exigível legalmente, né? Então, essa contradição existe porque ela é entendida como direito, mas ela não é formalmente um direito. A segunda coisa, ela é entendido como algo do Estado britânico, né? O NHS é
um NHS do Reino Unido, porque foi fundado assim. Só que, na verdade, ele divergiu, né? Ele tem 4 formatos diferentes nos 4 países que compõem o Reino Unido, né? Então, apesar dessa evolução institucional real, né, e da divergência óbvia entre as estratégias de definição de prioridades e alocação de recursos que acontecem na Escócia, no Reino Unido, em País de Gales e na Irlanda do Norte, ele ainda é imaginado como uma coisa só, né? Isso fica muito dramático em contextos como a atual pandemia de Covid-19. E, finalmente, a contradição talvez mais grave é entre a centralização e a descentralização da responsabilidade, né? Então, o Nye Bevan, o ministro fundador do NHS, né? Ele era um político de País de Gales, né? E é uma região, enfim, bastante diferente, né? De cultura celta, mais pobre que Inglaterra, enfim, bem diferenciado, mas onde tradicionalmente o Partido Trabalhista tinha uma forte base. E o Nye Bevan, como primeiro-ministro da Saúde na época do NHS, né? Ele disse famosamente que se uma comadre cair no corredor de hospital em Tredegar, que era a cidade dele no sul de País de Gales, o barulho tem que ser ouvido em Whitehall, que é onde fica o Ministério da Saúde. Então, é problema do Ministério qualquer mínima questão que acontece nas unidades do sistema. É um assunto nacional, né? Então, politicamente, existe essa percepção do que o ministro é pessoalmente responsável por tudo que acontece, né? Só que, formalmente, e eu vou explicar a seguir como que é o desenho institucional atual, formalmente o Ministério não faz a gestão de NHS. O NHS está numa autarquia chamada NHS England, né? Então, mas tem uma tensão entre o imaginário popular e político e o desenho institucional formal, né? Então, está aí o Nye Bevan, no dia de fundação do NHS em 1948, visitando um hospital, e está aí a estátua dele, né, em Cardiff, capital de País de Gales, né, como assim, herói fundador de um sistema que ele não reconheceria se estivesse vivo hoje. Bom, então eu mencionei as reformas do ministro Andrew Lansley, as reformas de 2012. Eu não sei se talvez seja muito pequeno para ler, né? Depois, enfim, acho que o Patrício vai partilhar o slide e né? Vocês podem se debruçar sobre essa bagunça que é a estrutura institucional do NHS após as reformas de 2012, né? Nessas reformas, os Strategic Health Authorities, né, que eram as coordenações regionais de saúde criadas pelo governo trabalhista para tentar minimizar as desigualdades, simplesmente são abolidas. Não existe mais nível regional de gestão do sistema de saúde britânico. E no seu lugar é criado NHS England como autarquia, como estrutura de gestão que responde ao Ministério da Saúde, mas responde como prestador de serviços. Quer dizer, o Ministério da Saúde aprova o orçamento do NHS England, passa o dinheiro junto com as metas e fica cobrando o resultado. Isso é o desenho ideal. Na prática, isso não acontece porque a saliência política da saúde é tão grande que os ministros interferem diretamente nas mínimas decisões, na velha tradição do Nye Bevan, né? Nessa reforma, também um elemento do NHS, que é, hoje, no contexto atual da pandemia de Covid-19, de importância fundamental, que é a vigilância sanitária e a saúde preventiva, esse é transferido de volta aos municípios, depois de um intervalo de uns 40, 50 anos. Então, os municípios não
tem domínio da atenção à saúde. A atenção de saúde permanece a responsabilidade do NHS England. Mas o controle de endemias e epidemias fica a responsabilidade municipal, junto com a saúde ambiental e a ação sobre determinantes sociais da saúde, né? Então, tem uma tentativa de criar estruturas de coordenação, como os Health and Wellbeing Boards, que são conselhos de saúde e bem-estar, que supostamente unem os municípios, conhecidos como Local Authorities, com os CCGs, que é a estrutura mais importante do NHS atualmente. CCG quer dizer Clinical Commissioning Groups. Commissioning é compra de serviços. Então, a estrutura básica de gestão da atenção primária é compra de serviços, certo? Então, literalmente chama Grupo de Aquisição de Serviços Clínicos, certo? O CCG. E eles têm um território que varia, mas geralmente é maior que o município. Então, você pode ter vários municípios no território de um CCG, ou você pode ter, no caso de municípios grandes, vários CCGs no território do município. Então, ele não tem uma coterritorialidade com os governos locais, que complica bastante a questão de coordenação dos serviços de vigilância e saúde ambiental, etc., né? Então, os CCGs, o dinheiro está nos CCGs. Então, o que acontece? A lógica do ministro Andrew Lansley era que os CCGs não estariam sujeitos às pressões políticas que viriam dos governos locais. Eles tinham que ficar fora dos municípios para os políticos não se meterem a tomar decisões de alocação de recursos. Quem, então, tomaria as decisões? Ele diz, os médicos de família, os GPs. Então, os CCGs são governados por comitês de GPs, de médicos clínicos gerais, da atenção primária, e eles aprovam pacotes de compra de serviço dos hospitais e dos serviços de fisioterapia, radiologia, enfim, o que for. Todos os serviços de média e alta complexidade são compradas em pacotes aprovados por esses comitês de médicos, certo? Então, a estratégia do Lansley era tirar fora a população, porque eu vou falar mais adiante, não tem estrutura de controle social do CCG, e tirar fora o controle político, né, do município, e deixar o médico mandar no sistema, né? Então, não sei quantos médicos que tem participando desse seminário, mas seria interessante ouvir a opinião dos médicos, se eles acham que eles devem controlar todo o dinheiro do serviço, que foi a ideia do ministro Andrew Lansley, né? Bom, isso, obviamente, levou a uma transformação no papel do GP, né? No entanto, ele pode ser considerado também uma volta à origem do NHS, né? Quando o Nye Bevan estava negociando a criação do NHS, a classe média britânica, que era muito forte politicamente, se articulou para impedir, para bloquear, né? E alegando que eles iam perder, enfim, o meio de vida, que ia privar, né? Quem pudesse pagar não teria serviço para comprar e a saúde ia piorar, etc. Então, e eles, como tinham muito apoio político, estava colocando em risco o projeto do NHS. Aí o Bevan, era bom de gerar frases memoráveis, ele falou, eu vou fechar a boca deles com ouro. I will stop their mouths with gold. Então ele fechou um acordo com a classe médica que eles seriam os prestadores de serviço do NHS a preço de ouro, né, que a atenção básica seria paga, né, muito generosamente, né, e eles pararam de reclamar, né? Então, os GP Practice, né, que é a unidade básica, que seria equivalente a uma equipe de saúde da família, o GP Practice é uma microempresa e sempre foi, desde 1948. Em termos legais, não mudou nada. Os GPs de uma
uma cidade ou de um bairro são estimulados a formarem uma pequena sociedade profissional e se constitui legalmente e vira prestador de serviço de um cliente só. E o cliente é o NHS. Né? Então, essa é a figura jurídica. O GP ele não é funcionário do Estado. Ele é microempreendedor. E sempre foi desde 1948. No entanto, isso não quer dizer que tenha faltado espírito público e compromisso com a saúde do povo. Né? É difícil de analisar a partir de experiências individuais, mas o meu avô era médico do NHS e fazia as visitas domiciliares, assim, ia nos bairros mais pobres de Brighton, né? De porta em porta, visitar os pacientes, etc. Então tinha essa coisa do vínculo médico-paciente e a descrição, né, de um número restrito de famílias a um determinado profissional. Só que isso passou por um processo de erosão. Né? Sucessivos governos tentaram mexer no modelo de remuneração, nas metas, na lógica de contratação, etc. E muitos GPs foram saindo da profissão. Né? Ou foram para trabalhar nos hospitais, ou emigravam mesmo, iam trabalhar na Austrália, ou enfim, se aposentavam e não se conseguia recrutar médicos novos para entrar nos practices, né? nos grupos de clínica geral. Então, o que acontece? Quando o Lansley chega em 2012 e cria o modelo de CCGs, os médicos mais empreendedores se empoderaram, né? Se tornaram diretores desses grupos e criaram muitas empresas que começaram a vender serviços para eles mesmos. Quer dizer, eles eram comprador e fornecedor de serviço ao mesmo tempo. Né? Nós tínhamos um programa nós chamamos de aprendizado mútuo, que é a troca de experiências entre países. Nós temos um programa desses com a China e também tinha um médico do município de São Paulo que veio ficar um tempo conosco em Brighton e ficou dentro do CCG e ele observou essas negociações sobre compra de serviço no espaço do CCG e depois ele colocou, mas assim, no Brasil, quando a gente vê isso, a gente chama isso de conflito de interesse. Como que chama aqui na Inglaterra? Ninguém tinha resposta, porque é conflito de interesse, obviamente. Né? Então, os serviços de ultrassonografia, ultrassonografia não, que isso tem em qualquer practice, mas tomografia, etc., é fornecido pelos médicos a eles mesmos. Né? Eles compram um serviço das empresas que eles mesmos criam. Né? Chegou num ponto que no estudo, né, que a gente fez o estudo, precisava de uns dados epidemiológicos para fazer uma análise em Brighton da evolução de determinada doença e tinha que comprar os dados, porque a gestão dos dados estava entregue a um serviço de propriedade de um dos GPs e tinha uma cláusula no contrato que se os epidemiologistas do Serviço Público de Saúde quisessem usar os dados, eles tinham que pagar. Dados do sistema. Né? Então, esse tipo de privatização está bastante difundido dentro do sistema, ele é muito pouco compreendido. Né? Como o financiamento ainda é público e a utilização do serviço não é pago no ponto de consumo, ele não é considerado privatizado, mas dentro é um monte negociado. Bom, aí por fim, o que acontece? Atualmente se tem uma onda de consolidação, porque os GP practices foram ficando sem recursos humanos suficiente, então uma onda de fusões. Então você tem essas empresas de atenção primária em um processo de consolidação muito acelerado. Na minha cidade tem 27 mil habitantes, tinha 4 GP practices e está sendo consolidado para um só. Isso acontece no país inteiro. Bom, acelerando o passo, chegamos no meu tema, mas eu vou falar rápido, porque acho que o tempo está correndo, né? Então, a participação e controle social, eu acho que vale ressaltar que no início do NHS
muito ao contrário do SUS, né, que se pensarmos na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde, a participação é um princípio, né, uma diretriz desde o início do SUS. No NHS, nenhum mecanismo de participação ou controle social foi pensado na sua origem, em 1948. Aos poucos foram introduzindo várias estruturas de participação, primeiro indireto, com alguns conselhos com participação de vereadores dos municípios de uma região de saúde, etc., e depois com os Community Health Councils, que era algo muito mais parecido com os conselhos no Brasil, com poderes interessantes de fiscalização e de aprovação de planos, etc., parecido com os conselhos do SUS, só que eles incomodavam. E quando veio uma reorganização em 2003, os gestores do sistema aproveitou e acabou com os Community Health Councils, alegando que teria que ter mais patient and public involvement, maior envolvimento dos pacientes e do público, e que era necessário uma coisa mais ágil, menos burocratizada, etc. Então passou por uns 4, 5 modalidades diferentes, nenhum dos quais deu certo. Na década seguinte, dois autores, o Martin e o Carter, chamam isso de redesorganização repetida da participação, né? Ou seja, a população já não sabe mais como é que tem que participar, se existe conselho, se não existe, para onde recorrer, né? Se tem direito de ser representado nas decisões ou não, por causa dessa redesorganização repetida, né? Finalmente, depois das reformas do Lansley, cria-se essa estranha figura do Local Health Watch, que seria, né, Health Watch é vigilância, né, o controle, né, controle local da saúde, né, só que ele não é um conselho, ele é um prestador de serviço. Na verdade, eles abrem uma licitação e as ONGs ou as associações comunitárias concorrem para isso. Se ganham um contrato, fica representando a população no controle social do sistema, né? Obviamente, com muita complexidade em termos de incentivos para ser mais ou menos rigoroso no controle social, né? E, além disso, tem uma relação muito pouco clara e geralmente fraca entre os Local Health Watch e as estruturas, os Health and Wellbeing Boards, que tentam trazer uma coordenação entre os políticos eleitos, os vereadores dos municípios e os gestores do CCG. Não tem garantido a participação cidadã nesses espaços. Ou seja, tem que aprender muito com o SUS. Por todos os problemas que os conselhos do SUS têm, é um sistema muito mais consistente e robusto do que o sistema britânico. Por fim, onde estamos? Desafios não faltam, né, para sistema de saúde nenhum. Acho que todos que vocês discutiram nessa série têm os seus desafios. Eu vou apenas apontar 3 que eu acho mais emblemáticos, embora tenha, obviamente, muito mais disso. Que, ao meu ver, são desafios que ajudam a entender as tensões centrais dentro do NHS, né? O primeiro é a tensão entre a descentralização e a harmonização de políticas, né? Desde o início, o NHS tem uma obsessão por reduzir as desigualdades, que é louvável, né? Extremamente louvável. Só que ele tenta fazer isso por mecanismos de cima para baixo, né? Então, tem uma frase muito emblemática que é postcode lottery. Postcode é o CEP, é o Código de Endereçamento Postal. E na mídia você ouve muito, né? Eu não tenho acesso a tal tratamento de câncer, né? Porque eu perdi no postcode lottery. Quer dizer, no meu bairro onde eu moro, o serviço não dá acesso, certo? Então, isso é visto com horror, que não pode haver ofertas diferenciadas de saúde nas diferentes regiões e localidades. Então, tem que ser imposto de cima para baixo a padronização. Só que sabemos, qualquer um que estuda sistema de saúde sabe que a capacidade de adaptar
as necessidades, os determinantes sociais e as realidades locais é absolutamente fundamental para a eficácia dos sistemas. Então, isso é tirado em nome da igualdade. Só que ele não garante igualdade, porque ele não tem uma lógica de direito. Ele não diz todo mundo tem direito à atenção integral à saúde, etc. Ele diz o governo decidiu que todo mundo tem que ter isso, que é uma lógica muito diferente. Então, isso é um desafio. Um segundo é a tensão entre o planejamento meteorológico de mercado, e depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar mais sobre isso. Os CCDs estão em crise também, porque todas essas reformas entram em crise, por uma questão de não conseguirem ganhos de escala na compra de serviço. Então, o que acontece? Um processo de fusão informal de CCDs, através de um mecanismo chamado Sustainability and Transformation Partnership, o STP, é uma fusão de vários CCDs para comprar serviços com maior eficiência, num contexto de recursos cada vez mais escassos, né, de austeridade fiscal. Bom, o que acontece? Os STPs depois decidem, mas não é mais eficiente fazermos planejamento ao invés de concorrência, né? E começam a obrigar todos os atores que vendem serviços a se coordenarem. Quer dizer, eles começam a desfazer a lógica de mercado, porque a lógica de mercado ela não é eficiente, apesar de toda a ideologia neoliberal. Então, você tem um curioso processo em que as reformas do Lansley, que promoviam a ultraliberalização e a descentralização, pela sua própria disfunção, estão gerando a volta do planejamento e da coordenação e o fim da lógica de mercado, só que sem um debate público, sem uma mudança de legislação, na marra e na necessidade. Finalmente, a Covid-19, acho que podemos até falar sobre isso, né? Vamos ver se tem perguntas sobre isso, mas eu queria citar só o caso mais emblemático, que é o famoso NHS Test and Trace. Isso mostra a força do logotipo NHS, do branding. Porque o NHS Test and Trace não é NHS Test and Trace, ele é Serco Test and Trace, é de uma empresa privada que recebeu um contrato literalmente bilionário do governo para fazer o sistema de rastreio, né, de localização, de identificação, testagem, rastreio de contatos e acompanhamento dos casos de Covid-19, né? E ele é absolutamente disfuncional. Ele torrou bilhões e ele não funciona. A taxa de adesão às medidas de isolamento de pessoas diagnosticadas e contactadas está abaixo de 20% no país. E a taxa de acompanhamento dos contatos, quer dizer, você sabe quem são as pessoas, mas você não consegue falar com eles, né, é abaixo de 2/3. Então, eles não estão conseguindo operacionalizar isso, apesar de terem gasto milhões, porque eles fizeram privatizado e centralizado, que é uma resposta muito típica do Estado britânico frente a um desafio. E a municipalização, os municípios, os Local Public Health Teams, o pessoal da vigilância local, está conseguindo em torno de 90% de sucesso sem um tostão de dinheiro adicional do governo, só na marra, tirando recursos de onde tiver. Por quê? Porque eles conhecem a realidade local, eles sabem que se tem um cluster no bairro tal, talvez seja ligado àquele abatedouro ou àquela fábrica de tecidos ou aquele espaço de concentração de pessoal, porque eles conhecem, eles sabem a lógica social e o seu reflexo epidemiológico. Então, isso é um outro caso muito emblemático das contradições do sistema. Vou parar por aí, porque quero ouvir vocês. Obrigado. Excelente, Alex. Quero agradecer você pela explanação, pela clareza, não é, que nos trouxe desde o contexto histórico sobre o NHS até as questões mais estruturais e peculiares do sistema nesse momento. Muito bom, esclarecedor, de rico aprendizado. Muito obrigado pela participação e pela explanação, né, pelo aprendizado proporcionado. Eu quero fazer alguns comentários aqui, temos algumas perguntas, eu, inclusive, tenho muitas também para fazer,
mas quero fazer algumas saudações. Quero registrar aqui e agradecer a presença da professora Daniela Medeiros, que é coordenadora do nosso programa e tem apoiado fortemente a realização desse ciclo de debates. Quero agradecer muito e dizer que isso também é possível pelo apoio dela. Saudar os participantes que se manifestaram aqui de outras instituições, a Gemília Amorim, que é doutoranda da UESB, do Programa de Enfermagem e Saúde, GQE, e inclusive quero mandar um abraço para todas as pessoas da UESB que estão nos acompanhando, estou vendo aqui a professora Alba, e demais pessoas, tanto do programa de enfermagem e saúde, como os discentes também de fisioterapia, os graduandos em fisioterapia que estão nos acompanhando. Um abraço para a Osana, que é da UFRB, que está nos acompanhando, é doutoranda também do programa de enfermagem e saúde, e acompanha aqui o nosso debate, o nosso ciclo de discussão. Alex, vamos passar para as questões. Eu queria combinar com você da gente fazer em blocos, se você assim concordar, obviamente. Eu pensei em a gente fazer em blocos de 3, e talvez, se for possível, não sei, agregar por temas, e aí você comenta as 3 e a gente volta para outro bloco. Chama muita atenção quando você fala do GP, ou dessa lógica de organização da atenção primária, então essa questão do clínico geral, né? A gente tem, e você sabe disso, o modelo aqui no Brasil da saúde da família, que é uma equipe que é responsável pela população de um território definido. E eu queria quero apresentar aqui 3 perguntas, 2 de participantes e uma minha, inclusive. A professora Daniela Arruda, que é professora do nosso programa, ela faz um questionamento relacionado às outras profissões dentro da APS. Então, a gente tem um modelo de equipe, que obviamente tem um profissional médico, mas tem também outras profissões. O que nós lemos do sistema britânico, que ele é muito centrado no médico, no GP, nessa ideia do clínico geral. Como é que se dá, a professora Daniela Arruda pergunta, como é que se dá a inserção das demais profissões no cenário da APS? Numa linha similar, Maria de Lourdes questiona aqui, como é que se dá o acesso da população, não só na APS, mas como é que se dá o acesso da população às outras profissões. Então, é um acesso direto, tem que ir encaminhado pelo GP, então, especialmente as outras formações que não são a formação médica, outras profissões. Como é que se dá esse acesso? E para completar esse bloco sobre a APS, eu queria te fazer uma pergunta: como é que se dá a vinculação populacional? Foi muito interessante você abordar essa questão da organização dos GPs e da compra dos serviços, mas a população, os usuários, como é que eles se vinculam a esses profissionais, a esses clínicos gerais? É uma vinculação territorial, como a nossa aqui da saúde da família? É uma lista de pacientes que você não tem uma definição territorial? Pudesse falar um pouco para a gente como é que se dá essa relação entre população e os clínicos gerais? Vamos para essa rodada e aí a gente segue com outras questões. Perfeito. Muito obrigado, Patrício. Obrigado pela presença, né, pelas professoras, professores, doutorandos, doutorandas. E obrigado pelas perguntas. Bom, o GP. Eu acho que temos que separar um pouco o modelo ideal, o modelo tradicional e o momento atual, né? Então, no modelo que dominou a maior parte das 7 décadas de vida do NHS, né, respondendo, né, tanto essa questão levantada pela Daniela como da sua, Patrício, o surgery era a unidade básica de gestão da atenção primária. O surgery, como falei, era controlado por um grupo pequeno de médicos, né, geralmente 2 a 6 médicos numa pequena sociedade.
e a enfermagem, né, outras profissões de saúde, não odonto. Odonto é uma questão separada que talvez eu possa falar a seguir. Mas certamente a enfermagem estava numa posição clara de subordinação. É a figura da practice nurse, que é a enfermeira que, enfim, fazia as vacinas e o atendimento ambulatorial da enfermagem, mas sempre sob o controle dos médicos que detinham o contrato para aquele serviço. E a população era vinculada também ao practice, né? Então, bom, vou dar o exemplo da minha cidade. Como eu falei, eram 4 practices para uma população de 27 mil habitantes, né? Então dá uma noção, né, da média, né, de entre enfim, 4 a 7 mil, acho que é a variação mais ou menos da população de cada atendida por cada surgery. E então essa população, se você no início você se registraria na lista de determinado médico. Depois você se registrava na lista de determinado surgery. Então já pode ser qualquer um dos 4 médicos daquele practice, mas você estava registrado naquela equipe, certo? Atualmente, o que acontece com esse processo de fusão que eu descrevi, agora você tem praticamente 27 mil pessoas registradas com a mesma equipe de saúde da família, né? Então você já não tem nenhum controle há muito tempo sobre que profissional você vai ver se você marcar uma consulta, e agora você não sabe nem se vai ser um profissional integrante da equipe que antigamente cuidava da sua região da cidade, ou vai ser um outro de outra região, porque está tudo junto, né? Então, passou por uma mudança muito grande essa questão do vínculo. Mas, sim, supostamente, não, formalmente é territorial. Você tem que se registrar, sim, com practice. O que tem mudado é a escala do practice, né? E o registro já não é com um médico individual, e sim com um practice, cujo território pode ser bastante grande hoje em dia. Na questão do trabalho dos outros profissionais, fora do practice, você tem uma tradição forte de enfermagem e de o nosso equivalente a agente comunitário de saúde, que é o health visitor, né, o visitante de saúde, que seria a gente, por exemplo, que visita as casas onde tem recém-nascido para ver as condições de alimentação e cuidado, etc., né? Então, essas figuras têm diminuído muito na sua importância, né? Na origem do NHS, a District Nurse, né, a enfermeira do distrito, era uma figura muito poderosa, controlava uma equipe que prestava atenção básica para as áreas rurais, sobretudo, né? Mas isso foi diminuindo na sua importância. O que acontece é que, nas mudanças recentes, sobretudo a diminuição do número de médicos da atenção primária, a enfermagem está reivindicando seu espaço novamente, está crescendo novamente. Mas está crescendo em espaços como o NHS 111, que é a telemedicina. É o número que você liga quando você quer saber se você precisa de uma consulta ou não. Então, uma consulta de triagem, né? Uma consulta preliminar, e ali o que acontece? Profissionais de enfermagem que cuidam desse serviço estão reivindicando cada vez maior autonomia de prescrição, né? De orientação e receitar, né? Que dá mais autonomia clínica para a enfermagem na telemedicina, que já não estão subordinados à estrutura do surgery. Então, tem algumas mudanças em curso nesse sentido. Outro seria a utilização das farmácias de terem um papel maior, né? Os farmacêuticos, né, e as farmacêuticas registradas nas farmácias estão assumindo um papel cada vez maior na atenção primária. Então, esses outros profissionais estão aparecendo cada vez mais, porque o modelo tradicional dominado pelo médico está se esvaziando um pouco, né? Em termos de gatekeeper e de encaminhamento, né, que acho que foi
também, né? Uma das perguntas colocadas, né? A pergunta da Maria de Lourdes, né? E a necessidade de prescrição médica, acho que eu já falei um pouco, sim. O que acontece é que o practice, né? Os médicos de determinado grupo têm acesso a uma lista de serviços comprados do CCG. Então, eles podem usar esse serviço, né? Essa tomografia ou essa físio, etc., dos serviços, dos pacotes comprados pelo CCG. E como eles mesmos participam, não de forma igual, né? Mas tem alguma voz na seleção desses fornecedores, eles estão comprando o serviço e encaminhando para o serviço ao mesmo tempo. Acho que essa é um pouco a lógica. Não sei se tem conta. Não, contemplou, eu acho que responde inclusive a pergunta de Osana, que ela postou aqui, falando como se dá esse acesso ao nível secundário e terciário. Sim, sim. É necessário, sim, ser encaminhado, né, pelo médico, né? É um sistema de referência, né? E não é possível ter acesso direto ao especialista. Acho que essa é a principal diferença do sistema privado, né? Para você ver qualquer especialista, você precisa da marcação via o nível primário, que é a função gatekeeper clássico, que é uma medida de racionamento, né? Ele controla os gastos, restringindo o acesso aos especialistas. A minha esposa é brasileira, ela reclama muito disso, porque ela tem um problema complexo um problema de inervação, nervo preso, e enfim, é uma coisa um pouco complexa, e levaram tanto tempo, enrolaram tanto para dar acesso, né, ao atendimento especializado, que o quadro piorou bastante. Então, ela não é muito fã do NHS, porque ela sentiu na pele o que é esse racionamento, né, esse controle do fluxo de acesso aos serviços de maior complexidade, né? Essa questão do gatekeeper, né, Alex? Do filtro, né, do porteiro do sistema, né? Isso. Bom, vamos para uma segunda rodada. Eu vou pedir ao Mauro para abrir a câmera e o microfone, ele quer participar conosco. Enquanto ele vai se organizando, eu vou fazer uma outra pergunta aqui que eu acho que é muito interessante, da Thalita Correia. Pergunta como se dá a organização do serviço privado direto. A prestação é privada, você esclareceu bem para nós, mas como é que se dá o serviço privado? Existe algum controle do Estado, a população com desembolso direto, pagamento direto, acessa esse sistema livremente? Então, como é que se dá esse sistema privado em paralelo ao INHS? Mauro, seja bem-vindo ao debate. Ok. Antes de todo, muito obrigado, Alex, para a sua apresentação. Tem coisas que a gente pode aprender somente nesse encontro, nessas conferências. A gente nunca vai ler alguns aspectos. Então, muito obrigado, parabéns. Gostaria também de parabenizar o Patrício e toda a organização deste ciclo de seminário. Eu gostava de voltar ao tema que o Alex tem falado, o tema da descentralização, que de alguma forma se relaciona com o problema grande que temos na Itália também. Itália e Espanha são reconhecidas porque o processo de descentralização aumentou as desigualdades regionais. Na Espanha que tem 17 comunidades autônomas, tem uma brincadeira que diz que tem 17 sistemas de saúde diferentes. Na Itália temos 20 regiões. Então, com o processo de descentralização a partir de 2001 na Itália, que até tivemos que mudar a Constituição para introduzir a autonomia das regiões, na verdade tivemos um impacto muito negativo. Por quê? Porque a região mais rica porque tem indústria, então tem mais entrada, eles conseguem garantir
un nível de serviços. La região do sul da Itália, onde tem a economia mais pobre, mais fraca, eles podem ter acesso somente aos de serviço público ao que se define o cuidado essenciais, e pode investir pouco em outras. Agora, tudo isso, essa é a narrativa até a Covid. Com a Covid, descobrimos que outro impacto negativo, além do aumento da desigualdade, foi o processo de privatização. Ou seja, a descentralização acelerou o processo de privatização e nós descobrimos durante a Covid, porque até a região rica, a Lombardia, você lembra, a região super rica, que privatizou quase tudo, quase acabou com o sistema de atenção primária, e descobrimos um impacto negativo. Então, Alex, queria perguntar a você, aí na Inglaterra, a descentralização teve também este impacto no aumento das desigualdades? É isso, só isso, queria ver se tem alguma coisa comum neste país, se tem algumas tendências. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Então, respondo a pergunta do Mauro. Primeiro, sim? Tá. Então eu vou... Como preferir, Alex. Hã? Como preferir. Porque bom, é muito instigante essa pergunta, realmente. Mas eu não quero esquecer das outras também. Mas eu vou começar por esse do Mauro, que é realmente muito instigante. Né? Obrigado, Mauro. Obrigado pela presença e pelo estímulo, né? Eu acho que a questão das desigualdades ela é complexa porque temos que separar a origem do dinheiro, o uso do dinheiro e o quadro epidemiológico subjacente, quer dizer, os determinantes de saúde, etc. Né? Então, existem, por exemplo, piores indicadores de saúde em País de Gales do que na Inglaterra. Né? Só que o gasto per capita não é diferente. Por quê? Porque a fonte é a mesma. Né? Porque a tributação, né, o National Insurance, que seria o pagamento do seguro social, ele vai para o governo central, ele é redistribuído para todos os países do Reino Unido. Então, no caso de você depender de receitas locais, eu acho que o seu argumento realmente é extremamente pertinente. As regiões mais ricas vão investir mais. É o que se observa um pouco no Brasil também, em que os municípios mais ricos podem complementar o repasse do Ministério da Saúde, né, para ampliar a oferta de serviços. Isso não ocorre da mesma forma na Inglaterra, porque o financiamento é central. Então, aí o argumento fica quem faz bom uso do dinheiro. E é um argumento político. O governo do País de Gales é de esquerda, o governo central é de direita, eles ficam acusando, né, o pessoal do governo de País de Gales de fazerem mau uso do dinheiro. Mas a realidade é que o País de Gales é muito pobre. Né? Tem altas taxas de desemprego, tem graves problemas, né, de obesidade, enfim, doenças não comunicáveis, problemas de saúde mental, drogas, etc. Então, é um quadro muito desafiador para você lidar com a mesma quantidade de dinheiro per capita que uma região, sei lá, do sudoeste da Inglaterra, uma região rica, etc. Então, para mim, teria que pensar essa questão de desigualdades em função desses três variáveis. De onde vem o dinheiro, como se usa o dinheiro e qual tipo de problema de saúde você está tentando resolver com o dinheiro. E eu acho que a resposta vai ser um pouco diferente, porque eu não sei se, por exemplo, Lombardia, por ser uma região mais rica, também não tem um quadro epidemiológico menos complexo, né, do que, não sei, Calábria, uma região, né, mais pobre, que tem mais desemprego, mais desnutrição, etc. Então, não sei. Acho que teria que ponderar esses fatores antes de chegar no julgamento definitivo se descentralização faz mal ou não. Né? Acho que ele tem elementos que podem piorar a desigualdade e tem elementos que podem induzir a um melhor uso dos recursos para adequar melhor o padrão epidemiológico local. Então, não sei. Acho que cada caso é um caso, como se diz.
né? Faz sentido, Mauro? Não sei se eu respondi. No, no, muito obrigado, está certo, ma agora a característica de Inglaterra é que, como você falou, o financiamento ficou igual para todos. Essa coisa importantíssima. Está ótimo, essa sua resposta é muito esclarecedora. Muito obrigado, Alex. É isso. Vamos ver até quando vai durar, né? Porque Sim, essa tá em tensão atualmente, né? sim. Pode ser que não seja assim, né? Futuramente, mas tem sido assim, né? Mauro, eu vou lhe pedir para ficar. Alex vai responder mais as outras questões, mas para ver se a gente consegue brevemente fazer uma rodada, um bloco sobre participação, e aí a gente faz uma troca entre você e Alex. Alex, pode responder para Você, nós Patrícia, também, né? essa questão do setor privado? Sim, então, essa é uma pergunta interessante, porque o setor privado, o clássico, que é como chama, out of pocket, né, o pagamento direto, ele existe, mas ele é minoritário. É a famosa figura do Harley Street, é uma rua da Zona Oeste de Londres, onde ficam os grandes especialistas, com aquela placa tal, e você vai lá e paga 500 libras por 1 hora de consulta. Mas esse é uma fração muito pequena, né, da oferta de serviços, né? Em geral, o que acontece é que você tem seguro, né, seguradoras privadas, né, Bupa, PPP, etc. Quem tem isso como, enfim, como pacote, como dentro do emprego, né, as empresas que pagam, né, utiliza para furar fila e só. Então, alta complexidade esquece, acho que nem o SUS, né? Transplante você não faz na rede privada, certo? Né? Mas catarata, né? Como chama? Hip replacement, né? Quando você substitui a junta do pelvis, como chama? Mauro, me ajuda, como chama hip replacement? Desculpe, Alex, qual é É, a... hip é o hip, é a articulação da perna com o pelvis, como chama isso? O quadril, Ah, a recomposição da É, cabeça do fêmur, cabeça do fêmur, fe- isso. Então, certo, essa é uma, uma prótese, né? Una cirurgia protesi, sì. bastante comum, né, nas pessoas, né, de maior idade, etc. E ele é muitas vezes feito na rede privada porque a demora é muito grande no serviço público, né, e ele é de baixa complexidade. Catarata, a mesma coisa, né? Então, o que acontece? As pessoas que podem pagam o seguro para não ter que pegar fila para as cirurgias eletivas, né? E os procedimentos de média complexidade. Mas a alta complexidade é o NHS. Não tem jeito. Câncer, transplante, diálise, trauma, é o NHS, né? Mas é via seguro em geral, via pagamento de seguro, geralmente pela empresa. Nosso tempo está avançando, a gente está próximo ao fim. Eu não sei, Alex, se você tem possibilidade de responder duas questões relacionadas a isso. Hemodiálise e câncer, que Roseli coloca aqui para a gente, Sim. e a Raquel Souza, que é professora também do nosso programa, pergunta com relação aos estrangeiros e os refugiados. Se você puder falar brevemente para a gente fazer uma rodada de participação. Certo. Eu vou vincular essa resposta à questão dos estrangeiros para a pergunta do Brexit que eu vi mais acima, né, da saída da União Europeia também. Mas, assim, eu acho que a pergunta da Roseli, eu acho que está um pouco respondida por isso, assim, né, hemodiálise, essas coisas é raro você fazer na rede privada, é quase que sempre no NHS, né, câncer também. A questão dos estrangeiros, na verdade, ele virou uma batata quente porque o Partido Conservador, que está no poder já há uma década, ele tem uma política migratória bastante racista e xenofóbica. Então, ele usa ferramentas tipo a cobrança de taxas para acesso ao NHS como instrumento de guerra publicitária, assim. Não vai ter mais estrangeiro vindo aqui se tratar de graça, eles vão pagar caro, né?
esse discurso, né? Sempre houve formalmente uma taxa, só que a cobrança era muitas vezes ignorada, porque a ideologia do NHS é o serviço. Estou aqui para servir ao paciente. Eu não vou perguntar, eu não vou pedir carteira, passaporte, né? Tem uma cultura tradicional na Inglaterra que você não anda com documento. Ninguém te pede documento, ninguém te pede cédula de identidade, RG, isso não existe, né? Obviamente está mudando com o regime, né, do surveillance state, né, o regime de vigilância contra ameaças terroristas, etc. Então tá mudando isso, mas ainda não é legalmente obrigatório você provar sua identidade para entrar no hospital, por exemplo. Então, o que acontece? Houve um movimento forte do governo conservador para obrigar os hospitais a cobrarem, o que significa que, né, a coordenadora da equipe de enfermagem tinha que andar com máquina de cartão de crédito, né, e criou uma revolta entre os profissionais, uma recusa de fazerem serviço de policiar o status migratório do paciente e extorquir dinheiro, né? Então isso criou um confronto político muito grande. Mas ele se tornou mais grave ainda quando o governo decidiu cobrar uma taxa de utilização do NHS aos profissionais do NHS, que eram estrangeiros, né? Quer dizer, o próprio pessoal que mantém o serviço tinha que pagar, né, para ter o direito de usar o serviço, né? E isso está vinculado à questão do Brexit, porque em torno de, acho que uns 5 anos atrás, em torno de 12% dos profissionais de enfermagem do NHS eram de outros países da União Europeia, né? Agora está em declínio, acho que está abaixo de 10% agora, mas é uma dependência muito alta. Acho que era 8% dos médicos, assim, é muita dependência de profissionais de outros países da Europa, né? E as pessoas que, assim, heroicamente, né, salvam vidas, né? O primeiro-ministro, quando foi fortemente afetado pelo Covid, né, ele foi tratado por um enfermeiro português e uma enfermeira neozelandesa, certo? Que lhe agradeceu no discurso ao sair do hospital, né? Então criou também muita comoção e o governo recuou. O governo parou de cobrar taxas de utilização do NHS apenas para quem trabalhasse na rede de saúde e cuidados, né, cuidados sociais, né? Então quem trabalha em outra área ainda tem que pagar para usar o NHS. Mas a saída da União Europeia representa antes de mais nada, uma crise de mão de obra, né? E, obviamente, tem outros problemas da transição, que acredito que seja de curta duração, mas não por isso deixa de ser sério, como acesso a alguns medicamentos, né? Problemas de aprovação de drogas por causa da saída do European Medicines Authority, né? Do EMA, que é o FDA, o Anvisa europeu. Então tem uma série de mudanças institucionais que vão complicar o acesso a alguns tratamentos mas sobretudo é uma crise de mão de obra, de profissionais que estão saindo por não se sentirem bem-vindos, né, num país cada vez mais xenofóbico no discurso oficial, né? Ótimo. A gente está se aproximando do nosso teto, que seria 18h30, mas eu vou pedir para a gente aproveitar a oportunidade, ficar mais aqui 5 ou 10 minutos, porque a gente está diante de 2 grandes pesquisadores, né, na área de participação social nos temas de saúde, em perspectivas comparadas, com publicações, e aí gostaria de fazer uma breve rodada, Alex, sobre a questão da participação. O Mauro comentou que tem coisas que a gente lê, mas essa vivência de quem está no serviço, e numa palestra, numa roda de conversa, a gente tem a possibilidade de aprender um pouco mais. E eu queria te pedir para falar um pouco sobre o júri cidadãos. A gente lê na literatura como é que se dá essa questão dos citizen juries, do ponto de vista prático, se funciona, se não funciona, como é que isso está no momento atual. E quero também passar para Mauro, para ver se tem algum questionamento Sim. sobre a participação do semi-inglês.
gostaria de aproveitar que o Alex está aqui, que tem uma... não está aqui, está longe, ele está longe, estamos, estamos todos longe, não? Tá Mas do seu estamos lado. virtualmente, estamos aqui. Ele tem uma grande experiência de participação, mas o Patrício também, como o Alex Sim. sabe também, o Patrício também tem uma grande experiência de participação. Alex, me chamou a atenção, realmente, a Inglaterra, que foi pioneira na participação a partir do 1973-74, agora estou entendendo como você falou, que tem um sistema de participação que em prática é um prestador de serviços. Realmente, eu lembro quando foi abolido o Community of Council, houve um debate no Parlamento, ou seja, os ingleses tomaram sempre muito em sério a participação, que chegaram a debater no Parlamento sobre como garantir a participação no National Health Service. Então, gostaria depois, se você só comentar rapidamente, como é, se tem alguém que sente falta de um organismo de participação, mas verdadeiro um pouco? A sua opinião. Muito obrigado. Não, obrigado, Mauro, que eu acho que isso enfim, é uma questão fundamental e repito, é uma área que a Inglaterra precisa aprender com o Brasil, né? Porque com todas as falhas, todas as limitações que a participação e o controle social do SUS tem, a base central, o eixo central da participação como direito e a saúde como direito, né? Na verdade, ele se mostrou frágil na Inglaterra. Então, o que você descreveu, Mauro, aconteceu, né? Grande comoção, grande debate, etc., porque você tirou o direito de participação do povo, certo? Mas tiraram num governo que se dizia de esquerda, né? Mas era um governo que achava que o direito à participação não era do cidadão, era do consumidor. E eu acho que essa é uma lógica fundamentalmente diferente. Então, proliferaram as oportunidades de você reclamar, tipo a ouvidoria do SUS, você pode reclamar, você pode levar uma queixa, mas o que você não pode fazer é debater junto com seus concidadãos e os profissionais e os gestores o que deve ser prioridade, né, o que deve ser ação do serviço. Isso ficou abandonado. E o Health Watch agora é uma piada, é um simulacro de participação. É uma participação profissionalizada, né, de pessoas que podem até vir de organização de base, etc., mas logo se profissionalizam nesse papel de auxiliar, auxiliar de auscultação, na verdade, né? Porque o que eu acompanho em Brighton and Hove, o pessoal do Health Watch, que tem boa vontade, muito ativo, etc., o que eles fazem? Eles pegam um contrato para fazer uma pesquisa sobre o que os consumidores de serviços de saúde da cidade querem, né? Então, é uma pesquisa de mercado, não é um debate público, de deliberação sobre o bem público, as prioridades, etc. E aí remete à questão levantada pelo Patrício dos citizen juries e citizen assemblies, etc., que é essa visão de democracia deliberativa, em que os cidadãos se juntam para raciocinar junto e ouvir diferentes evidências e discordar até chegar num ponto em comum sobre o que é o caminho certo para determinado serviço ou determinada questão, né? Então, essa democracia deliberativa, tem bastante investimento nisso na Inglaterra agora, ainda não no governo, mas alguns atores no parlamento, né? O Partido Verde, a Caroline Lucas, que aliás é deputada pela nossa cidade, por Brighton, né? Tem advogado por uma Citizens Assembly para deliberar sobre a questão das mudanças climáticas, enfim, também outro grupo parlamentar pedindo um Citizen Jury para falar sobre a questão do Brexit, né? Como deve ser a saída da União Europeia, e miramos o exemplo da Irlanda, a República da Irlanda, não a Irlanda do Norte, que ainda está no Reino Unido, mas a República da Irlanda, que fez um belíssimo processo de Citizens Assembly para deliberar sobre a questão do aborto. Tinha uma proibição constitucional do aborto, e isso foi deliberado durante um longo período por cidadãos escolhidos aleatoriamente, que eu acho que, né, Patrícia, acho que isso é uma questão chave do Citizen Jury, é a escolha aleatória,
né, a seleção aleatória dos seus integrantes. Então, são cidadãos comuns que se encontram e deliberam que o bem comum exige essa ou aquela mudança, né? E, no caso, deliberaram que deve mudar a proibição constitucional do aborto na Irlanda do Norte, mas não era nenhum grupo de lobby feminista, não. Era um grupo de cidadãos escolhidos aleatoriamente que deliberaram durante muitas semanas. Depois isso foi submetido a um referendo e pela autenticidade do processo deliberativo que tinha gerado aquela recomendação, apesar de ser um país católico tradicionalmente muito conservador, a população aprovou e a Constituição mudou, né? Então, olhamos esses exemplos com alguma esperança, mas até agora eles não foram integrados na construção das políticas públicas de forma sistemática, né? Em outros países, como o Canadá, por exemplo, já teve uso de citizen juries, citizen assemblies para repensar o sistema de saúde, né? British Columbia, província ocidental do Canadá, fez isso, tal. Existem experiências, mas Inglaterra nem tanto ainda. Ótimo. Eu quero mais uma vez agradecer a Alex pela possibilidade do debate, do aprendizado, de gentilmente aceitar o nosso convite e participar do nosso ciclo de debates. É uma honra para a gente, Alex, ter você falando conosco. É um momento que foi enriquecido pela presença do Mauro, pessoa que eu tenho uma grande estima e admiração, e só enriqueceu o nosso debate. Destacar que, além da disposição, tem disposição de horário, por conta do fuso horário, né? Alex está 3 horas à nossa frente, É quase pior para o Mauro, que ele está 1 hora na minha frente, né? 5 horas, Mauro? São 10h30, no, né? 4, no, 4, sono 10h30, tá bom. Então, pela disposição... Mas muito... agora, a partir de hoje, a 10 horas, não se pode sair de casa. Lockdown. Lockdown, ninguém pode sair fora de casa. Então é ótima a conversa aqui. Aproveitar para anunciar que nosso próximo ciclo de debates, o nosso próximo seminário vai ser de hoje a 15, daqui a 2 semanas, no dia 19, sobre o sistema de saúde da Argentina, com Daniel Maceira, que é do SEDES, né, do Centro de Estudos Estado e Sociedade de Buenos Aires, e também é Chair para as Américas da Health System Global, e estará conosco no debate sobre o sistema argentino. Ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Patrício. Obrigadíssimo pelo convite. Obrigadíssimo também, Mauro, por prestigiar. Obrigadíssimo às professoras, os professores, doutorandos, mestrandos das perguntas tão boas e tão instigantes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a participação de todos. Até a próxima.